Shalom, tudo bem? Então, nós tivemos a nossa aula ao vivo, né, segunda-feira, hoje terça, calor que Deus dá. Nós estamos aqui gravando, estou trazendo bem pertinho o microfone aqui para a gente não ter que falar mais alto, né? Ventilador ligado, tudo mais. E a gente está numa área muito quente do Rio de Janeiro, né? Deixa eu mudar aqui, peraí. Assim. Deixa eu melhorar aqui. Aí vai ficar legal. Acho que assim vai ficar legal. Pronto. Aí, muito bem, né? Bom, a gente está agora falando do altar do Holocausto, né? Misber Haolá, ok? Ontem nós não conseguimos gravar a aula, né? Por isso que a gente está gravando essa aula aqui para os que não puderam assistir, tá bom? Bem, a descrição bíblica do altar do Holocausto, o Misber Haolá, está em Shemot 27, do 1 ao 8, ok? O altar, tá? É um princípio de ascensão. Ascensão, né? Subida, elevação. Justamente porque o nome do altar, né? Mizbeach Haolá, tá? Então, o altar, Olá quer dizer isso, né? Elevar-se, subir, né? Crescer. Então, Mizbeach Haolá tem essa ideia. É o altar que nos eleva, o altar que nos faz subir, ok? Entre os utensílios sagrados, né, do Mishkan, existe o Mizbeach Haolá, né, o altar do holocausto, né, holocausto quer dizer subida, ok? Se ergue ele, então, como símbolo mais evidente da Avodá, mais evidente do nosso serviço sagrado. E exige, assim, uma auto-entrega total, ok? É no Mizbeach Haolá, por aqui tem que ficar, eu acho que não vai precisar fazer muita coisa não, acho que aqui vai dar certo. O Mizbeach Haolá é um altar onde nós temos ali, como nós chamamos, né, o caporet, né, a cobertura dos nossos pecados, né? Então ele tem em si essa ideia, né, essa ideia própria de elevação. E para se elevar, como a gente já aprendeu, nós precisamos descer, nós precisamos nos entregar, nós precisamos abrir mão, não é? De quem nós somos e assim por diante. Então, o altar, o Mizbeach Haolá, é esse altar da entrega total, onde a gente abre mão do que nós somos, abrimos mão de quem não nós éramos, melhor dizendo, e quem nós nos tornaremos depois através da oferta. Ela era o primeiro, ou ele, né, era o primeiro objeto visível ao se adentrar, né, o pátio, tá, do Mishkan, do tabernáculo, tá bom? Representando o início da jornada espiritual do homem que se aproxima de Hashem, tá? Esse altar demonstra a necessidade, não é, da gente elevar aquilo que é animal, aquilo que é carnal, aquilo que é baixo, ok? Bom, em outras palavras, elevar o instinto, tá? Então, o altar, ele denuncia isso para a gente, que nós estamos ali para elevar o nosso instinto. Como a gente já falou e vai citar aqui mais à frente, o instinto ele é representado na Torá como o Nahash, né? Como a serpente do Éden, né? Então, é através do sacrifício, né? E da purificação que nós elevamos o nosso ser animal. O Rambam, Nachmanides, explica que o altar exterior simboliza a transformação do material em espiritual, pois nele o fogo consome a carne e o sangue. Mas o ato é, na verdade, uma oferenda da alma humana. O homem deve considerar que tudo o que está sendo feito para aquele animal ali, para aquele bichinho, né, é, na verdade, o que ele mesmo merecia que acontecesse com ele. Então, eu que merecia morrer, eu que merecia estar sendo queimado, eu que merecia, né, essa condição. E por sua misericórdia, né, Hashem
aceitou substituir esta pessoa, né, no altar, ok? Assim, o Misbeah Haolá não é apenas um instrumento de rituais, mas um espelho da alma, o ponto onde o homem terreno começa sua ascensão até aquilo que é divino, ok? Então, o texto bíblico, não é, que vai falar desse altar, não é? Estou aqui também atendendo aqui. O texto bíblico que vai falar do altar, né? Está em Shemot 27, de 1 a 8, tá? E ele fala, né, ve'asit, né, et hamizbeach, né, atzei, perdão, está, ok? Farás para mim, né, está, etzei está, hametz, né, hamesh, né? Farás o altar de madeira, estou sem óculos, eu estou tentando ler sem óculos, senão fica difícil, né? Farás o altar de madeira de acácia de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura. O altar será, né, o hamesh, né, amot, 5 côvados, né? Amar é a medida, né? Farás o altar de madeira de acácia, 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura. E o altar será quadrado e a sua altura será de 3 côvados, né? Veshalosh amot, né? Será de 3 côvados, tá? Ele continua, né? E farás, né? Ve'asit karnotai, ou seja, karnotai, e farás os seus chifres, né? Suas pontas, né? Nos 4 cantos de si mesmo procederão suas pontas e o revestirá de bronze, tá? Farás as suas panelas, para tirar, né? As cinzas, tá? Suas pás, bacias, garfos e braseiros. De bronze farás todos os seus utensílios. Então, todo o material aqui é um material, né, de bronze, justamente para poder, é, é, como é que se diz, atender, não é? Ah, hum, só. Pronto. É, Então, todo o altar com os utensílios do mesmo eram para ser feitos de bronze, ok? Tudo desse mesmo metal, que é um metal resistente ao fogo, resistente ao calor. A madeira de acácia, a gente já viu por quê. Ela também é resistente ao calor, pois ela está no deserto, ela é criada no ambiente do calor, então ela tem essa resistência ao calor e ponto final. O altar era, pois, quadrado, feito de madeira de acácia, revestido de bronze, medindo aproximadamente, né, 2,5 metros de lado por 1,5 metros de altura, com chifres, né, caranota, né, nos 4 cantos, simbolizando força, poder e expansão espiritual em todas as direções, querendo mostrar que o alcance daquela obra estava em todo o mundo, em todas as direções, para todos os lados, né? O Eterno, ele alcança todas as regiões, todos os lados, ok? Observação, observações linguísticas e simbólicas, né? Atzei quer dizer, né? Madeira de acácia, tá? Atzei o Midrash Shemot Rabbah 35:1 comenta que Avraham Avinu plantou essas árvores, essas acácias, né? Essas tim, né? Essas stim, perdão, tá? Ou cetim, madeira de acácia ou madeira de cetim, né? Em preparação para o Mishkan, como um ato profético, ok? E aí você pode perguntar assim, mas poxa, como assim, né, e tal? Abraão, né, não tem nada a ver e tal. Na verdade, como a gente tem que entender, ele está falando do Midrash. O Midrash é uma lenda. Então ele está usando, né, uma história para indicar um comportamento bom que nós devemos ter.
Qual é o comportamento? Um comportamento igual ao que o Midrash conta sobre Abraão. Abraão plantou a madeira de acácia para que eles no futuro tivessem material para construir, né, o lugar da presença de Deus. Então, quer dizer que, na verdade, Abraão, não é que Abraão plantou madeira, que eles foram lá colher exatamente onde Abraão plantou, e que a madeira leva não sei quantos anos para ficar. Não é isso. O que o Midrash está querendo ensinar é que, assim como Abraão plantou os fundamentos da fé para que os seus filhos no futuro viessem viver essa fé, assim também nós precisamos dar condições, né, para que os nossos filhos no futuro possam também servir ao nosso Deus. Então nós temos que deixar condições para que os nossos filhos possam servir a Deus, condições psicológicas, condições espirituais, condições sociais, para que os nossos filhos possam servir ao Eterno, continuar a viver a nossa fé, ok? Então, essa é a ideia do Midrash dizer, ele plantou árvores, ele plantou para que os seus filhos no futuro, ou seja, ele lançou as bases, né? Os alicerces, para que nós hoje pudéssemos dar continuidade a viver o que ele já vivia, né? Está relacionado à palavra shtut. Olha que interessante. Shitá, shtut. Shitá quer dizer acácia. Shtut quer dizer insensatez. Assim, o altar que repara a shtut de clipar, ou seja, a insensatez do mal, ele repara por meio da shtut de kedushá, insensatez da kedushá. Como assim, insensatez da kedushá? Ora, claro, a devoção que ultrapassa a razão para servir a Hashem com fervor. Ou seja, assim como o, o ímpio, aquela pessoa que não quer Deus, vê insensatez na nossa religião, na nossa fé, no que fazemos, no que cremos, né? No que vivemos. Para que botar esse negócio na cabeça? Para que, como é que fala? Fazer Shabat? Para que acender isso, acender aquilo? Para que aquilo outro e tal? Nós também vemos insensatez, né? Numa vida de pecado. Mas como assim pecado? Como pecado? Por que pecado? Qual é a graça do pecado? Sabe, a lógica do pecado? Para nós não existe, né? Lógica no pecado, lógica, né? Como dizia aquela deputada lá, né? Ela vê uma lógica no roubo. Deus me livre, né? Qual é a lógica de roubar? Qual é a lógica de matar uma pessoa? Qual é a lógica disso? Não existe, né? Então, é a insensatez da clipar, ou seja, a insensatez do outro lado, do lado, vamos chamar de sombrio, né, da força, né? O lado é, escuro, né? O lado das coisas vazias, das cascas, o lado do pecado, né? E do outro lado, a insensatez daqui do chá, que para nós é sensatez, para nós é razão, né? Para nós é lógico, né? Puramente lógico, ok? Então é através dessa insensatez sagrada que nós consertamos a insensatez do pecado. Bom, Nehoshet, que é o bronze com que é feito esse altar vem da mesma raiz de Nahash, serpente. O bronze representa o domínio sobre elemento serpentino, ou seja, do instinto das coisas de baixo, daquilo que é mal, né? E é interessante que Nahash, né, quer dizer serpente. Essa palavra aparece lá no Jardim do Éden quando Havá ou Eva vai ser tentada, né, pelo Nahash, né? Ela vai ser tentada ali pela serpente, né? A serpente ali é Nahash e essa Nahash aparece depois, né? Lá na frente, né? Quando os homens são é, mordidos, né? Por serpentes abrasadoras, ficam com febre e muitos morrem.
né, Deus diz para fazer um nahash e pôr numa haste, né, de pendurada assim, né, morta, né, como se ela estivesse morta. É uma serpente de bronze, né, morta ali, pendurada, mostrando o quê? Mostrando que nós vencemos o instinto, porque o pecado ali era o pecado da língua. Então nós precisamos vencer esse instinto que está em nós, né? E ao vencer esse instinto, né, nós alcançamos saúde, alcançamos bem-estar, né? Opa, peraí que acho que saiu aqui do. Deixa eu ver aqui. Ops, não, não saiu não. Tá ainda no lugar aí certinho. Então, nós precisamos vencer, né, o instinto que é essa serpente que é falado lá no Jardim do Éden, né? Lá é instinto puro, né? Caranotava, né? Que são os chifres, né? Eu botei aqui cranotável, né? Mas é carnotável, ok? Caranotava. Os chifres indicam elevação, poder e vitória. Os quatro chifres correspondem às quatro direções do mundo, aludindo o quê? A difusão universal da santidade. Então, esses quatro chifres, esses quatro poderes, né, aludem a isso, que o altar, que a- aquilo ali que se encontra, né, no altar, como é que a gente fala? O alcance do serviço feito ali no altar, ok? Ele está, o alcance dele é nos quatro cantos do mundo, ok? Alguns comentários clássicos aqui, só para a gente já caminhar para fechar, para a gente não ter uma aula muito longa, né? Vocês não cansarem. Urashi comenta que o altar era oco, né? Ele era vazado, né? Com paredes de madeira revestidas de bronze e era preenchido com terra ao ser instalado, quando ele era colocado em algum lugar, né? Os filhos de Israel, eles acampavam em algum lugar, o altar era instalado naquele local e era feito uma base de terra, né, para ele ser colocado em cima, tá? Conforme o mandamento Misber Adamá, tá? A Seli, né, um misber de terra, né? Fará para mim. Shemot 20, 21, querendo mostrar que na verdade era isso, o altar ele estava conectado à terra. Ele resolvia o problema do nosso instinto, do nossa índole terrena, né? E nos elevava, né? Então ele conectava embaixo e conectava em cima, ok? O Rambam interpreta o altar como a raiz da expiação, da capará, né? Daquilo que cobre, né? Ele simboliza o coração humano. O altar é simbolizado como o nosso coração, o lugar onde o fogo do desejo e das emoções, né, deve arder. Ou seja, os nossos desejos, nossas emoções devem sim estar pegando fogo ali, ardendo ali, mas de uma forma a consagrar, né, a nossa vida. Então, os nossos desejos de ter um carro, comprar uma casa, ter um casamento, eles não podem ser desvirtuados. Eu quero para mostrar para os outros que eu tenho, que eu sou bom, que isso, que aquilo. Não. Deve ser no sentido de mostrar, né? Que nós podemos consagrar essas coisas para Deus, um carro a serviço de Deus, uma casa que reúne pessoas, né, que vão, como é que se diz, falar de Torá, estudar a Torá, né? Vou fazer um churrasco na minha casa, mas é para estudar a Torá, é para orar, é para falar de coisas boas, né? E assim por diante, né? Então, esse é o sentido, tá? Ibn Ezra observa que o altar, sendo quadrado e proporcional, manifesta o que? O princípio da harmonia. O altar harmoniza, né? A gente até citou na aula, né, sobre a música, né? A música, ela tem esse campo harmônico, né? Que é o quê? Colocar todos os instrumentos, disse o nosso irmão Igor lá, né? Colocar os instrumentos de que forma? Na mesma frequência. Então, às vezes, a gente está fora da frequência de Deus, a gente está fora da frequência do eterno, a gente está fora da frequência das coisas da Torá.
E o que que o altar fazia? O altar nos colocava na frequência de Deus, na frequência correta, né, das coisas do eterno, ok? Se for, não explica que o altar era o instrumento pelo qual a Shekhinah podia repousar entre os israelitas, ok? Então, era essa a intenção, né? O altar, ele vinha, né, para oferecer uma visão, né, assim, de que a Shekinah agora pode pousar, a Shekinah agora pode habitar. Então ele tirava, quando colocava na frequência, né? Então era como se a gente estivesse se canalizando, se conectando para receber o fluxo da bênção, que é a Shekinah. Então a gente está meio, né, fora de canalização, né? Tá fora do canal ali. Então a gente precisa se conectar ali, entrar na frequência, entrar no duto, né? Para receber a presença divina. Rav Hirsch, puxa, Rav Hirsch, Shimshon Rafael Hirsch, fantástico, né? Oferece uma visão ética, né? Dizendo que o altar no pátio exposto ao olhar de todos ensinava que a purificação do homem começa naquilo que é visível, né? Então é naquilo que você está vendo, tá? Na sua conduta, ações, né? O altar simboliza isso, simboliza um serviço do lado de fora. Então, a presença divina tem que ser vista, né, a priori, na nossa vida cotidiana, na nossa vida do lado de fora, né, na conduta e na ação, antes de penetrar nos mistérios internos do santuário. Tem gente que já quer estudar Kabbalah, estudar isso, estudar aquilo, né? Poxa, não sabe acender uma vela de Shabat ainda, né? Não sabe uma brachá do pão, né? É aquela velha história, eu sempre falo, né, do Moshe Rabbeinu, né? Moisés, tira a sandália dos seus pés, toca na terra santa primeiro, nas coisas santas daqui de baixo, depois a gente vai estudar coisas sagradas, coisas elevadas, entendeu? Referências talmúdicas. O Talmud, no Tratado Zevachim 59b, descreve os detalhes técnicos do altar e a sua construção e importância dos seus chifres, bordas e bases. Já o Midrash Tanhumá, em Tetzaveh 11, declara que o altar é o coração do Mishkan, pois dele sobe o aroma agradável que concilia o céu e a terra. No Midrash, Rabá, eu acho isso aqui interessante, eu acho que eu vou explicar essa linguagem aqui que eu acho que não deu para todo mundo entender, né? O que ele está querendo dizer aqui, vou botar um verde mais claro aqui. O que ele está querendo dizer aqui, o Midrash Tanhumá declara que o altar é o coração, é o centro do Mishkan, pois dele sobe o aroma agradável que reconcilia o céu e a terra. No altar de ouro, o cheiro vem só para cá, só aqui, só na camada celeste. Cabeça, céu. Mente, céu. Já aqui, esse altar, o cheiro também tem que ser agradável para conciliar ou reconciliar o quê? A terra, algo de baixo, com o céu, algo de cima. Falando em termos de corpo, quando a comida está bem cheirosa e agradável, você pensa e você também sente no estômago fome. Agrada o apetite, então a cabeça e o estômago se reconciliam, se conectam para você comer e se satisfazer. E a mente dizer, ah, que legal, puxa, satisfeito. Que a mente se preocupa quando há fome. Quando vem o cheiro agradável da comida, a mente e o estômago entram em reconciliação. Eles se juntam para dizer, poxa, vamos lá porque vai ter proveito, isso aí vai ser bom. Então, por isso que no altar tinha um cheiro agradável também, para reconciliar o quê? A terra, que queria conexão com o céu, queria agradar o céu, e o céu também se agrada, porque sente um cheiro agradável, vai olhar e vê uma oferta agradável, uma oferta boa para ser consumida.
Compreende? Então Deus recebe a oferta com cheiro agradável. No Midrash Rabbah, Shemot 35:6, o bronze é visto como metáfora para a humildade. Assim como o ouro representa realeza e a prata representa pureza, o bronze representa a submissão, uma qualidade essencial no serviço do altar. A visão da Hassidut sobre o altar, né, com fogo, né, como fogo da alma, né, na Hassidut, que é uma linha ultra-ortodoxa, né, especialmente no Likutei Torá, de Admor Hazaken, o altar exterior é símbolo do instinto animal, Nefesh Haberemit, do homem, que deve ser transformado em combustível para o serviço divino. O fogo que nunca se apaga sobre o altar, estamida Tukad al-Hamizbeach. Ou seja, esse texto está em Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Estamide, na verdade, fogo contínuo. Tukad arderá al-Hamizbeach, sobre o altar. Então são duas coisas distintas aqui, ó. Tamid, tamid é uma coisa, tukad é outra coisa. Tucada é outra coisa. Esh é fogo, ok? Esh aqui quer dizer fogo, tá? Esh, fogo. Tamid quer dizer contínuo, algo que continua sempre. Tucad quer dizer queimar, arder, fazer queimar, fazer levantar em chama. Al quer dizer sobre, Hamizbeah, o altar. Hamizbeah, o altar. Então, estamid tukad, fogo contínuo arderá sobre o altar. Tamid quer dizer que é o nome do fogo, não é que o fogo tem que ser contínuo somente, não. Está querendo dizer que esse fogo ele é contínuo. Ele pode ter se apagado em algum lugar, mas ele continua queimando em outro lugar. Ele pode ter se apagado na vida de alguém, mas na vida de outra pessoa ele continua queimando. Então é estamida, é o fogo contínuo, é o fogo de Deus que não se apaga. Então esse fogo contínuo também tem que queimar nesse altar, também tem que arder nesse altar. Esse fogo contínuo também tem que queimar no seu altar, no seu coração, ok? Então, o fogo que nunca se apaga sobre o altar corresponde ao fogo do amor divino, a Havat Hashem, que deve arder continuamente no nosso coração. Assim, o Mizbeach Haolá é a arena onde a alma inferior é redimida e convertida em energia espiritual. A oferenda que sobe, olá, simboliza o movimento ascendente do homem que se eleva na terra, da terra até o céu. É o Ani que vai em direção ao Ain, o nada. O Ein, que também pode ser chamado de Ein. Ein pode ser Ein, tá? Que é o Ein Sof. A palavra Ein Sof quer dizer o sem fim. Ein já quer dizer sem fim, né? Então, o Ani, em hebraico, Ani quer dizer eu. Olha que é bem igual a palavra, bem parecida, só muda o I de lugar. Ani e o Ein. O Ani, o eu, deve se anular até chegar na presença do Ain, do Deus Todo-Poderoso. O Tania, no capítulo 29 e 30, vai descrever essa dinâmica como a batalha entre o fogo da Clipá, ego e materialidade, e o fogo do chá, santidade e anulação. É interessante que um fogo, que é o fogo da Quelipá quer dizer o outro lado, a casca, né? Aquilo que não tem proveito, aquilo que é oco, aquilo que só tem aparência. Então aquele pá tem um fogo, mas esse fogo consome. Já aqui do chá tem fogo, mas esse fogo preserva. É como o fogo que está lá na sarça, a sarça ardente que Moisés viu, que ardia, mas não se consumia. Por quê? Porque o fogo que está na sarça é um fogo de Deus, é o fogo da santidade, que do chá, santidade, anulação.
Quando você se anula, não tem mais nada para queimar. O que sobra para queimar quando você já é nada? Se eu sou nada, o que tem para queimar? Nada. Então o que vai ser queimado? Nada. Vão ver o quê? Nada, só o fogo. O que chamou a atenção de Moisés? A sarça ou o fogo? O fogo. Porque a sarça em si já estava anulada. Ok? O altar, portanto, é o coração da Avodat Shebelev, né, do serviço do coração, que hoje se manifesta na oração. Nós oramos e a oração é esse altar, esse fogo maravilhoso. O simbolismo místico e guimátrico desse altar, né? O valor numérico de Misbear é 57, né? Deixa eu ver aqui. Reduzindo dá 57, né? 40 mais 8 mais 2, né? 50 mais 7, 57. É o mesmo de Zahav, ouro. Olha que interessante, né? Zahav, 57. É o mesmo, a mesma guimatra. 5 mais 7 vai dar 13, né? E aqui, deixa eu ver aqui, 7 mais 5 mais 2, né? 13 com 2. Sim, ele fez uma redução. Ele fez uma redução. Esqueci o nome agora, mas ele fez uma redução. Então, reduzindo da forma que é feito, depois eu vou pegar o nome e vou mandar para vocês, é o mesmo valor, né? Zahava, indicando que o altar de bronze possui, em essência, a mesma santidade que o ouro, mas revestida de quê? De humildade, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, bem aqui embaixo. Calma aí. Tá com 2 asteriscos ali. Eu acho que eu coloquei. Não, eu coloquei lá no final da. Não vai estar aqui, não. Vai estar lá no final da apostila. Depois eu vou. É, puxa vida. Tchê. Não tá aqui, não. Tá lá no final da apostila a explicação dessa. ah, vai estar aqui, não. Tá, vai estar aqui, não. Depois eu vou dar a explicação certinho para vocês dessa condição. Opa, Ketoret Zahav, né? Então, assim, também tem conexão com o ouro, ok? Por quê? Porque a humildade, né, reveste-se e aí ela se torna essa coisa preciosa. Os 4 chifres do altar correspondem às 4 letras do nome divino, Yud He Vav He, né, representando a elevação dos 4 mundos, que são Atzilut, Yetzirah, Briah, Asiá, né? Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá, ok? Rumo à unidade do Criador. Então é muito interessante o que esse altar faz, né? Ele, resumindo a história, resumindo a aula toda aqui numa só palavra, esse altar ele harmoniza a nossa vida para com Deus, ok? O judeu moderno, embora sem o Beit HaMikdash físico, ainda possui dentro de si o altar da alma. A cada manhã, ao levantar-se e recitar o Modéani, ele desperta o fogo do altar interior, oferecendo seu tempo, sua energia, sua vontade em serviço ao Criador. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado, espero que você possa assistir e tirar bastante proveito dessa lição e na próxima aula a gente continua a falar desse altar tão maravilhoso, tá ok? Shalom, Deus abençoe.